O vestiário do Inter ferveu com muitas informações depois da derrota pelo placar de 3-1 para a equipe do Palmeiras. O técnico Paulo Pesolano saiu satisfeito com o desempenho da equipe e desabafou ao pedir calma em relação à análise do início no Campeonato Brasileiro. A zona de rebaixamento, ela já é uma realidade. O Inter é o 19º colocado do Brasileirão. Mas Pesolano pediu para que todos esquecessem o ano de 2025 e olhassem pelo lado positivo de que o Inter teve um desempenho onde chegou na área do Palmeiras, finalizou e por detalhes acabou perdendo a partida. A gente fala sobre o desentendimento que aconteceu dentro do campo entre Bernabei e Gabriel Mercado e que logo depois foi superado entre os dois. Falaremos também sobre a projeção para o futuro. O novo reforço colorado, que deverá ser anunciado nas próximas horas, esteve no Beira-Rio, meio escondido, mas assistiu à partida do Inter contra a equipe do Palmeiras. Falaremos também sobre Carboneiro, que revelou de fato o clima hostil e tenso no ano passado, mas garantiu que tudo isso ficou para trás e que o seu objetivo é a Copa do Mundo. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter perdeu para o Palmeiras pelo placar de 3-1. Mas foi um jogo onde o Inter, em determinado momento, mostrou coisas positivas. Sim, isso é possível. O Inter criou chances contra o Palmeiras, o Inter competiu contra o Palmeiras, mas faltou efetividade. No final das contas, o Inter fez um gol, levou 3. Em falhas individuais, especialmente de Gabriel Mercado, e com isso amargou a sua segunda derrota na competição. Tudo sobre a partida com os melhores momentos e os gols no vídeo que eu gravei logo depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal. A derrota coloca o Inter em uma situação complicada já na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter está no grupo de equipes que somaram apenas 1 ponto na competição. E em função do saldo de gols, o Inter é o vice-lanterna da competição, estando apenas à frente do Cruzeiro. Está de volta à zona do rebaixamento, que obviamente já deixa o torcedor colorado de cabelo em pé nesse início de campeonato. 9 pontos disputados, apenas 1 ponto ganho. Mas eu quero repercutir o vestiário colorado após a derrota do Internacional para a equipe do Palmeiras, tá? O técnico Paulo Pesolano se mostrou satisfeito com o que o time desempenhou dentro de campo. Ele disse que estaria preocupado se o Inter tivesse não conseguido o resultado e não tivesse um bom desempenho, que é apenas o terceiro jogo, que o time vem trabalhando muito bem. E ele destacou principalmente o fato de que contra o Flamengo, o Inter abdicou de jogar, de ter a posse de bola, se colocou mais atrás, mas contra o Palmeiras não. Contra o Palmeiras, no entendimento de Paulo Pesolano, o Inter atacou, o Inter quis o jogo, o Inter tentou jogar e criou, chutando muitas bolas ao gol do Palmeiras, e que por alguns detalhes não entraram, enquanto o Palmeiras, em poucas chegadas, conseguiu fazer o gol. O Pesolano lamentou muito o resultado, pelo fato de ter entendido que as bolas não entraram para o Inter, e de fato teve a bola na trave do Bruno Gomes, teve uma bola cruzada que passou por todo mundo e ninguém empurrou ela para dentro. O Inter teve oportunidades que poderiam ter mudado o contexto da partida, mas que não mudaram. E o Palmeiras chegou e fez o gol, e isto foi lamentado por parte do técnico Paulo Pesolano. Uma situação importante que foi muito destacada pelo Pesolano é sobre tirar um pouco o ranço do ano passado, tá? Porque em alguns momentos foi questionado ao Pesolano sobre defeitos defensivos do Bernabei, algo que acontecia no ano de 2025, sobre problemas do time que perdia gols como acontecia em 2025. E o Pesolano, na última resposta, ele até adotou um tom de desabafo, de certa maneira, dizendo que é só o início, o trabalho está no caminho certo, está bom, o Inter teve uma sequência muito dura contra Palmeiras e contra Flamengo, jogou bem nas duas partidas, teve desempenho que o agradou e que ele tem certeza que isso vai
ser revertido em resultados positivos ainda nesse ano de 2026. E que se acredita bastante no trabalho, pelo que o trabalho vem apresentando nesse início de temporada, tá? E ele destacou, esqueçam 2025. Vamos elogiar um pouco, 2025 ficou para trás, é um novo ano, com coisas diferentes. Vamos elogiar as partes boas, vamos tentar não trazer aquele ambiente negativo do ano passado. Foi um desabafo do Paulo Pesolano depois da derrota para a equipe do Palmeiras, que do ponto de vista de atuação, agradou ao técnico colorado. Além disso, vamos agora para o vestiário em si. Na zona mista, alguns jogadores concederam entrevista, mas a mais interessante foi a do Johan Carboneiro, tá? O Carboneiro, ele disse que, e foi perguntado sobre isso, disse que está muito focado na Copa do Mundo de 2026 e que vê esse bom começo dele, tecnicamente, no ano de 2026, como uma boa oportunidade para mostrar para a seleção colombiana que ele pode estar à disposição na Copa do Mundo da metade da temporada. Ele foi convocado pela seleção colombiana nas últimas rodadas das eliminatórias e espera ser convocado para a Copa do Mundo, que de fato é uma chance bem grande do Carboneiro estar no Mundial. E ele foi perguntado sobre as polêmicas do ano passado e se esse é um ano de deixar aquelas polêmicas para trás. E aí o Carboneiro foi bem sincero em relação a isso, e eu acho que foi a primeira declaração que o Carboneiro deu depois do Inter escapar do rebaixamento, depois de toda aquela confusão do final do ano passado. E o Carboneiro disse que o ano passado a situação era muito complexa, as coisas não estavam acontecendo, mas no final está todo mundo indo para o mesmo lado do barco. E que sim, aconteceram alguns desacordos, essa foi a expressão utilizada pelo Carboneiro, mas que ficaram para trás, que agora está todo mundo indo no mesmo barco, para o mesmo lado, e que ele espera que 2026 seja um ano diferente. A gente sabe de todas as polêmicas que o Carboneiro se envolveu internamente no Grupo Colorado no ano passado e que ele quer deixar para trás a partir de agora. Inclusive, se é para falar de treta interna, vamos falar sobre a treta interna que aconteceu hoje dentro do gramado do estádio Beira-Rio e que mostra um pouco o espírito desse time do Inter, tá? Na parada técnica do primeiro tempo, o Paulo Pesolano deu orientações mais rígidas a alguns jogadores. Carboneiro, Bernabei e Vitor Gabriel, especialmente do lado esquerdo do Internacional. E aí, quando eles estão voltando pro gramado, o Gabriel Mercado dá uma cobrança mais forte em cima do Bernabei. E o Bernabei retruca. E o Gabriel Mercado foi pra cima do Bernabei. E o Bernabei foi pra cima do Gabriel Mercado. O Rocher separou os dois. Os jogadores do Inter separaram. Mas houve ali um litígio, houve ali uma treta do Bernabei com o Gabriel Mercado. Minutos depois, o Inter faz o gol do Ronaldo. E imediatamente, eu não peguei na imagem porque eu estava focando na comemoração do Ronaldo, mas o Demoliner ao meu lado me alertou e eu pude ver, na minha visão periférica, que o Gabriel Mercado e o Bernabei foram correndo se abraçar na hora do gol. E o Rocher veio e abraçou os dois. Mostrando que, cara, ficou ali. Acabou ali a discussão. Inclusive, e isso eu registrei, depois do apito final do árbitro pro primeiro tempo, o Bernabei vai lá cumprimentar o Gabriel Mercado. Eu acho que é uma atitude positiva e é uma cena positiva. A liberdade que se tem para cobrar, a liberdade que se tem um com o outro para brigar. O Mercado ir lá e cobrando o Bernabei retrucando o Mercado, um indo para cima do outro, na hora do gol se abraçam e vão juntos pro vestiário. É uma cena que chamou muito a atenção no jogo contra a equipe do Palmeiras. Quero falar agora sobre departamento médico, porque há preocupações. Vitor Gabriel saiu com dores no adutor da coxa, tá? E muito provavelmente terá diagnosticado uma lesão muscular que o tira por algumas semanas dos gramados. O Inter volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro só no dia 25 de fevereiro, daqui a 12 dias. É muito improvável que o Vitor Gabriel retorne até lá. Deve ser um problema que o Inter tem. E uma outra cena que chamou bastante atenção é a do Paulinho. O Paulinho foi substituído de maneira normal, caminhando, e quando foi pro vestiário, depois do término da partida, ele saiu sendo carregado, porque não conseguia colocar os pés no chão. Muito provavelmente o Paulinho teve cãibras, tá? E aí, por isso, às vezes dá cãibra nas duas pernas e ele não conseguia caminhar. Mas o Paulinho não é um jogador que preocupa nesse momento, tá?
para os próximos jogos. O Vitor Gabriel, sim, mas foram duas cenas que chamaram a atenção no vestiário colorado nessa partida contra o Palmeiras. Por último, vamos falar sobre mercado de transferências. Eu fiz uma atualização de algumas informações importantes do mercado na tarde dessa quinta-feira, dá para conferir aqui no canal, tá? Mas o novo reforço colorado esteve no Beira-Rio. Meio escondido, essa imagem aí pega ele meio de relance dentro do elevador, ele foi rápido para a cabine, meio escondido ali, eu consegui pegar uma imagem dele na cabine, mas é o Matheus Bahia. Lateral esquerdo, que vai ser contratado pelo Inter, já está em Porto Alegre, será anunciado nessa sexta-feira como reforço do Internacional, contrato definitivo de 2 temporadas, ele vai rescindir com o Bahia e acertar com o Internacional. Eu já coloquei aqui as cláusulas do negócio envolvendo o Matheus Bahia. O Inter pode pagar ao todo 400 mil euros ao Bahia, mediante alguns gatilhos que ele possa atingir, mas não é uma negociação cara. Matheus Bahia, que tem um salário um pouco alto, 400 mil reais por mês, mas será anunciado como jogador do Inter, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu apostei na vitória do Internacional, não me dei bem, mas teremos nesta sexta-feira jogos de outras ligas espalhadas pelo mundo, como por exemplo, Série A do Campeonato Italiano, Pisa e Milan. Odd do Pisa 5.8, empate 3.45, Milan 1.63. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!